Como deve ser a alimentação durante a radioterapia? Nesse vídeo você vai entender quais os efeitos colaterais que podem surgir e como é que você pode usar a sua própria alimentação para eliminar cada efeito colateral e ter mais qualidade de vida durante a radioterapia. É bem provável que assim que você soube que ia fazer radioterapia, surgiram várias dúvidas e você foi pesquisar na internet quais os possíveis efeitos colaterais, não foi? Outra dúvida muito comum é sobre a alimentação e começa a surgir um medo de tudo, o que é que faz bem, o que é que faz mal, não é? E para começar, vamos acabar com esse medo. Eu quero que você foque no que você pode fazer, no que está sob o seu controle. E é exatamente aqui que entra a alimentação. O tratamento você não pode excluir, porque senão o câncer pode avançar, a doença progredir, você quer sua cura, né? Você não tem controle sobre isso. Mas a alimentação, ela pode te ajudar sim a passar pela radioterapia na sua melhor condição, com menos efeitos colaterais e com mais disposição. E tem 3 pontos-chave que você precisa melhorar na sua alimentação para ter menos efeitos colaterais durante esse período. Mas antes de entrar nesses 3 pontos de melhoria da sua alimentação, é importante que você entenda o que é radioterapia e como é que surgem os efeitos colaterais. A radioterapia é um tratamento localizado que utiliza a radiação ionizante, que é um tipo de energia para destruir as células do tumor. E apesar de causar efeitos colaterais como qualquer outro tratamento oncológico, o lado bom é que eles podem ser tratados. Muita gente ainda acredita que os efeitos colaterais da radioterapia só acontecem ali no momento da radiação, durante a sessão de tratamento. Na realidade, esses efeitos eles são divididos em 2 grupos: efeitos colaterais agudos e tardios. Então, e vai ser de acordo com a região irradiada. Olha que importante isso aqui que eu acabei de falar. Você pode ter sintomas durante ou assim que terminar as sessões de radioterapia e você pode ter efeitos tardios, que podem aparecer meses ou até anos depois da radioterapia. Por exemplo, se você está com câncer de colo de útero, de colo de reto ou então câncer de próstata, que são tumores localizados nessa região pélvica. Então é muito provável que você apresente, em algum momento, estiver passando pelo tratamento de radioterapia nessa região, é muito provável que você tenha efeitos agudos, como náusea, vômito, perda de apetite, diarreia, por causa dessa região aqui. E pode ser que você, com o tempo, ainda apresente inflamação intestinal, com mais diarreia, com problema de má absorção. E para cada região do corpo, da onde recebe a radiação, a gente tem efeitos colaterais agudos e tardios. Eu vou falar de cada região de forma bem específica. Presta atenção aqui nos efeitos colaterais que são mais comuns em cada região, tá? Na região do sistema nervoso central, a gente tem de efeitos colaterais agudos, perda de apetite, náusea e vômito. E de efeito colateral tardio, a gente tem possível déficit neurológico. Nessa região aqui, cabeça e pescoço, radiação. De efeitos colaterais agudos, temos mucosite, que são as feridinhas na boca, dor ou dificuldade para engolir, tem alteração no gosto e no cheiro das comidas e perda de apetite. E de efeito tardio, a gente tem boca seca, redução de saliva. Eu não sei se você sabe, mas saliva é ácida e ela protege a nossa boca contra bactérias. Então, redução de saliva, a maior chance de desenvolver cáries. Se a sua radioterapia ela for região tórax, aqui câncer de mama, né? É comum apresentar dificuldade ou dor ao engolir, inflamação na região do esôfago e, consequentemente, a longo prazo pode ocorrer um estreitamento dessa região do esôfago por uma irritação constante. Outra área que é irradiada é a região pélvica. Essa região do abdômen, começo da pelve, né? Eu já falei aqui no vídeo. De forma aguda a gente tem náuseas, vômitos, perda de apetite, diarreia e de forma crônica, inflamação intestinal, diarreia crônica e má absorção. E aqui você não deve ficar com medo desses efeitos colaterais, porque sim, é possível controlar e eliminar cada um deles. A alimentação ela pode te ajudar a passar pela radioterapia na sua melhor condição, com menos efeitos colaterais, com mais disposição. E como eu falei aqui no início, temos 3 pontos-chave que você precisa melhorar na sua alimentação para você conseguir passar bem com menos sintomas desses. Primeiro,
Eu não sei se você sabe, mas o próprio tumor, ele gera uma inflamação no seu corpo. E os tratamentos, por serem tóxicos, eles também geram inflamação. E esse processo inflamatório que acontece aí no seu corpo é como se fosse uma bola de neve. Você vai aumentando com o passar dos dias, com o número de sessões. No início, os sintomas eles são imperceptíveis e com 2 a 3 semanas você começa a sentir os efeitos colaterais mais fortes. É por isso que é muito importante que você se prepare para cada etapa do tratamento. E aqui você precisa melhorar essa inflamação gerada no seu corpo. Como é que faz isso, Brena? É simples. A sua alimentação ela tem que ter um padrão anti-inflamatório. Combinado a isso, você precisa fazer uso de suplementos anti-inflamatórios. Ácidos graxos, zinco, magnésio, arginina, mas aqui você precisa saber a dose correta com a orientação especializada em oncologia. Não vai tomar sem saber a dose que precisa, porque senão você vai estar jogando dinheiro fora e atrapalhando o tratamento ao invés de ajudar, certo? Segundo, mantenha uma boa saúde intestinal. O nosso intestino, ele é cheio de bactérias, boas e ruins, e você precisa manter essa flora intestinal saudável, em equilíbrio, para absorver bem os nutrientes e para aumentar a sua imunidade. Só para você ter ideia, 80% de todas as reações que acontecem para melhorar a imunidade acontecem no intestino. E por que eu estou falando de imunidade aqui? Porque a radioterapia, ela também pode causar uma diminuição no número de glóbulos brancos, que são as suas células de defesa. Qual é o problema disso? É que a queda da imunidade, ela é um dos grandes responsáveis pelas pausas no tratamento oncológico. Isso atrasa seu tratamento e te deixa mais susceptível a infecções ou doenças. E terceiro, você precisa fazer uso de alguns suplementos específicos. Só a alimentação, ela não é suficiente. Entenda, a alimentação ela é a base, você precisa ajustar sim essa base com um padrão alimentar anti-inflamatório e só assim incluir os suplementos. E quando a gente pensa no uso de suplementos durante o tratamento oncológico, a gente leva em conta o seu tipo de câncer, leva em conta os seus sintomas e o seu tratamento. Então, o que eu quero que você entenda do vídeo de hoje é que você pode contribuir para o seu tratamento. Para que ele seja mais eficiente, você pode passar pela radioterapia bem, comendo bem, sem atrapalhar a sua rotina